Olá pessoal, dando prosseguimento a nosso bate-papo aqui sobre sistemas de ignição de aeronaves. Vimos até agora a questão do funcionamento do magneto, vimos a questão da importância de ter o centelhamento na hora certa e com a intensidade correta para provocar a combustão do motor, e vimos também a questão da forma de distribuição dessa energia às velas. Hoje nós vamos prosseguir com o estudo do magneto, mais uma vez. Por que eu só estou falando de magneto até o momento? Estou falando de magneto até o momento porque é do motor convencional. Poxa, você não vai falar sobre motor a reação? Como eu disse lá no começo, né? Motor a reação, ele precisa de centelha somente na hora da partida ou nos momentos mais difíceis de meteorologia, excesso de água, formação de gelo, entre outros. Tá? Então eu só preciso da faísca no momento crítico, né, que é o da partida e da meteorologia ruim, porque no motor a reação continua o fluxo normal, você não precisa da centelha, porque você tem todos os eventos acontecendo naturalmente pelo calor do próprio funcionamento, podíamos dizer dessa forma, né? Você não precisa de faísca o tempo todo na vela. Já nós estamos gastando um pouco mais de tempo, por assim dizer, com o motor convencional, porque você tem que ter a vela pronta lá o tempo todo. E para ter a vela o tempo todo presente lá, você tem situações mais críticas em termos de número de componentes participando do processo da centelha, né, na vela, e por isso nós temos uma atenção um pouquinho maior em relação ao sistema de magneto. Tá? Lembrando vocês, essa figura eu acho excelente, né, para vocês estudarem o funcionamento do sistema de magneto. Essa figura, ela une tudo nós vimos até agora, né? A geração da corrente elétrica através da alternância do fluxo magnético, né? A energia disponibilizada para a vela, pronto para o disparo, desde que haja ação do condensador, né? E a distribuição dessa energia para a vela adequada. Desculpe. Então vocês podem perceber aqui o funcionamento das partes móveis, né? Essa parte do magneto, essa parte do condensador e essa parte do distribuidor está tudo na mesma carcaça. Então vocês podem ver as linhas pontilhadas, isso vale para esquemas, né? Quando vocês forem ler esquemas elétricos ou esquemas de exposição de construção. Isso é uma padronização, é uma coisa comum de acontecer. Eu quero mostrar, né? Siga a linha pontilhada, que tudo que está dentro dessa linha pontilhada faz parte da mesma peça, né, do mesmo dispositivo, do mesmo equipamento aqui, da unidade do magneto. Então, dentro daquela carcaça do magneto, eu tenho a geração de energia, né, do próprio magneto propriamente dito, né. Nós temos a chave, né, nós temos o chamado platinado, e nós temos o distribuidor. Bom, simples demais, né? Então, quando eu tiver ligado a meu sistema, eu tenho um caminho para os elétrons circularem na hora de induzir. Quando eu começo a girar meu motor, ó, isso aqui é rotativo, isso aqui é rotativo, isso aqui é rotativo. Então, gira o ímã permanente dentro do sistema de magneto, gira o ressalto no platinado, para cortar na hora certa, né? E gira o distribuidor para que na hora que eu corro o corte, essa linha aqui esteja fechada. Então esse aqui é o momento ideal, né? Eu tenho aqui o campo magnético variando por causa da rotação do rotor do magneto. Esse campo magnético pulsante induz uma tensão aqui, que por sua vez induz uma tensão no secundário. Fica à disposição, já estão vendo aqui, ó, fica à disposição lá no distribuidor. Mas ele só vai ocorrer no momento em que eu permitir que não haja mais caminho para os elétrons, né, através do contato aqui, e essa energia seja obrigada a sair, né, para o rotor e ser jogado na vela no momento certo. Tá? Então lembre-se sempre disso. Aqui eu crio energia,
Aqui eu deixo ela à disposição, né? Já pronto para o disparo. Aqui tem um fio ligado aqui, ó, pronto para o disparo. Na hora que eu interromper aqui, essa energia é simplesmente jogada, essa diferença de potencial é simplesmente jogado para onde? Aqui e aqui, ó, tá vendo? Ó, a setinha ligada aqui, ó, olha o fio aqui, ó, tá vendo? Essa seta aqui mostra que o condensador está ligado no polo da vela e o distribuidor joga a energia no outro polo da vela. Então o que acontece? Aqui existe um caminho que vai querer se fechar, mas como não tem contato os elétrons não vão ter fio para circular, mas como são muitos, então aquela grande quantidade de energia vai fazer com que a carga salte de um eletrodo para o outro, gerando a faísca. Ficou claro? Então, eu espero que tenha conseguido ficar claro vocês olharem esse desenho. Então, repetindo, gira o rotor, cria campo magnético pulsante, campo magnético variável pulsante, ou pulsante, né? Preferir, fica aumentando, diminuindo, passando a linha de fluxo magnético pelas bobinas, que por sua vez induzem através do sistema de colapso, né? Quando acaba a energia, mantém, né? Uma das extremidades sempre à disposição, né, do rotor, e a outra extremidade na condição de que, quando interrompido através do rotor, eu jogo toda a energia que eu conseguir, né, lá na vela. Como não tem caminho, né, o elétron passar, ele vai saltar de um eletrodo ao outro, gerando a faísca para o funcionamento do motor, centelhamento, no momento do ponto morto superior ou próximo a ele. Tá? Tranquilo? Como nós falamos, existem sistemas de ignição eletrônica? Existe, onde toda essa parafernália, essas coisas que acontecem, é feito de forma eletrônica. Vantagem do sistema eletrônico? Tem. Eu posso ter problemas de robustez. A indústria aeronáutica, ela é danada, né? Então ela projeta as coisas para que as coisas não quebrem. Então, se eu considerar que a parte da robustez do sistema está resolvida, eu posso considerar que o sistema de ignição eletrônica seja uma vantagem, porque ele tem, como é eletrônico, ele tem uma cadência mais firme, né? Tem uma precisão maior do que um sistema mecânico como esse aqui, né? Aqui nós estamos sujeitos a um calombinho um pouco diferente em relação à posição um pouco diferente do rotor, que está numa posição um pouco diferente desse rotor do ímã. Então, essas coisas mecânicas, né? Não existe aquela coisa de tudo funciona igual ao mesmo tempo. Você faz as coisas funcionarem para que elas ocorram ao mesmo tempo. Mas quando se trata de dispositivos mecânicos, que você tem que coordenar, encaixar o tempo de uma coisa com a outra, ela não é tão precisa, por ser mecânica, ela não é tão precisa quanto a eletrônica, que está ali, né, sem peças móveis, mas simplesmente abrindo portas elétricas e fazendo a coisa acontecer matematicamente na hora correta, né? Quando se trata da questão mecânica, a mecânica exige que os materiais estejam daquela forma condicionada para conseguir fazer a coisa funcionar direito, com perfeição, né, no ponto certo. Tranquilo? Relação ao sistema de ignição eletrônico, é simples assim, né? Aqui vamos considerar esse aqui um motor 4 cilindros, né? Com o fio saindo para cada cilindro igualzinho. O fio é o mesmo, né? A cablagem é a mesma, tá? Mas é um dispositivo que você tem que reconhecer, né? Assim como o magneto, se ele der pane, você tem que trocar. A questão dos contatos aqui, né? Da limpeza dos contatos, isolamento, tudo é igual ao magneto, tá? Quando se trata de quantidade de energia elevada disponibilizada instantaneamente, a gente tem que ter a certeza de que a centelha que quer sair lá na vela, ela pode sair aqui no plug. De que forma? Se no plug eu tiver aquela folguinha, né? Aquele espacinho onde os elétrons não estejam correndo de chapa para chapa, de fio para fio, de contato para contato. Quando o elétron está disponível, lá à disposição, tem aquela energia, está totalmente à disposição de saltar, como poderia se dizer, ela, onde você der um espaço, ela pula, né? Então aqui você tem, para ela circular, e ela não consegue circular porque a vela que vai absorver ela, o pulo, o salto vai acontecer na vela. O pulo que eu chamo centelha, né? Essa centelha, se você
proporcionar esse espacinho num plug, o centelhamento vai correr no lugar errado. Tá? Então, vocês podem ver aqui a questão das abraçadeiras, das fixações, né? É um sistema menorzinho, né? Lembra-se do magneto lá, aquela caixinha maior, com peças móveis, né? Então aqui você consegue uma coisa mais enxuta, né? Menorzinha, mais fácil de instalar, essas coisas, né? Provavelmente mais leve, né? Muito provavelmente mais leve, tá? Mas enfim, os cuidados com os contatos têm que ser os mesmos, tá? Aqui nós temos uma vista aproximada dos contatos em relação ao que você vai encaixar para que o sistema elétrico funcione, tá? Perceba aqui que isso aqui é a armação de aço para garantir a resistência do sistema. É só a malha que é de aço. Lá dentro, essa malha de aço externo não tem nada a ver com circulação da energia, tá? Bom, vamos falar de vela de ignição. Falamos, pô, gerei energia, né? Como é que é isso aqui, ó? Gerei energia no magneto, joguei no platinado, deixei à disposição no alternador, no distribuidor. Aconteceu a disponibilização da energia lá na vela. A vela vai e cria a centelha para explodir. Agora nós vamos ver lá onde explode a coisa, né? Aqui nós podemos observar, aqui uma foto excelente, né? Onde nós podemos perceber a energia saltando de um eletrodo para o outro, né? E aqui embaixo um exemplo típico, né, do que seria um fio, um mau contato. A centelha pula, né, do metal, do fio para o metal, está ali à disposição, na mesma condição de diferença de potencial. Na primeira oportunidade essa energia vai pular daqui para cá. No momento que ela pula daqui para cá, ela já, por assim dizer, se descarrega. Então, se ela saltou do fio para a ponta da vela, ela não mais vai correr aqui embaixo. Perfeito? A intensidade, existe uma perda energética muito grande ali que vai fazer com que esse dispositivo não funcione perfeitamente dessa forma, tá? A vela, vocês podem observar que existem alguns cuidados a serem tomados com ela. Ela é um dispositivo que suporta altíssimas temperaturas, né? Porque é aqui nos eletrodos que a queima se inicia. E com isso, você tem ali uma grande quantidade de temperatura. Isso aqui é exposto a temperaturas, a fuligem de combustível, né? A própria queima, né? Então, os ciclos térmicos, né? Os ciclos de temperatura do compasso de eletrodos é uma coisa muito, muito intensa, né? A vida dos eletrodos é muito intensa dentro do cilindro, né? Interessante, dentro da câmara de combustão, tá? Então, é muito importante perceber que qualquer alteração em termos de proteção, em termos de contato, em termos de limpeza, até mesmo em termos de afastamento de um eletrodo do outro, vai ter como consequência o mau funcionamento do motor. Por quê? Uma má capacidade de centelhamento da vela, uma má capacidade de transformar toda aquela energia que nós produzimos em uma boa faísca, a responsabilidade disso é da vela. Se a vela não estiver em condições adequadas, ela não vai gerar uma boa centelha. Falta de boa centelha significa uma queima prejudicada. Não significa que a queima não vai ocorrer, que isso fique claro. Mas uma queima mal realizada significa menos potência gerada por aquela quantidade de combustível lá que explode, tá? E uma pior queima significa menor condição de funcionamento da máquina, uma menor exposição de energia para fim de funcionamento da máquina. Perfeito? Ótimo. Tá? Então vocês podem ver que o que é importante, né? Essa distância. Como é que eu sei essa distância? Está no manual. O manual do motor, ele me diz qual é a vela que eu tenho que usar, qual é o afastamento que tem que ter entre os eletrodos, né? Eu tenho uma ferramenta que eu vou apresentar logo mais, que é a calibre de lâminas, né? São várias laminazinhas em que você pega aquela laminazinha que melhor se encaixa ali para poder achar a distância certa, né? Se ficar folgado, você tem que fechar mais. Se não quiser entrar a laminazinha aqui, você vai ter que afastar um pouquinho mais os eletrodos. É assim que funciona, tá? Veja que a vela nova, né, e a vela com desgaste. Poxa, mas é muito parecido, olha só, tem o mesmo formato, tem o mesmo formato, mas pode ver que à medida que vai desgastando aqui, ó, né, vai consumindo metal, vai aumentando a folga da vela, né?
esse desenho aqui é adequado para permitir que se centralize melhor, se posicione melhor, se dê uma melhor condição de viagem da carga de um eletrodo ao outro, ela acaba se deteriorando. Olha a sujeira, né? Que também está ali para prejudicar o funcionamento da vela. Então, a vela limpa é uma coisa muito importante. Ah, mas pô, limpei essa vela aqui, eu posso regular aqui para voltar ter o mesmo gap, que se chama GAP, né? Gap, mesma distância entre os eletrodos? Posso sim. Mas a condição de funcionamento, a condição de permitir que as cargas viajem de um eletrodo para outro, aqui está deteriorado. Posso limpar essa vela e tudo, mas não vai ter o mesmo chão, né? A mesma condição, o mesmo caminho facilitado, igual tem numa vela mais nova. Perfeito? Quanto à vela quente e vela fria, né? O que é uma vela quente e uma vela fria? A vela fria é aquela que você tem um melhor fluxo, né, dos calores, né, se é que existe essa palavra, né, um melhor fluxo das quantidades térmicas, das temperaturas dela para o bloco. Ela tem uma área melhor de distribuição da temperatura para a carcaça do motor. O que acontece? Se ela consegue passar adiante mais rápido a temperatura, ela se torna uma vela mais refrigerada. Se ela não consegue fazer isso tão rápido, né, ela se torna uma vela mais quente. Poxa, mas não é melhor mais frio, mais refrigerado? Não necessariamente. O que pode se considerar o seguinte: um motor frio, né, um motor mais frio tem que ter uma vela quente, e um motor mais quente tem que ter uma vela fria, né? Isso, o que eu quero dizer um motor frio? As características de construção do motor são aquelas que dissipam excessivamente a temperatura. Então tem que ter uma forma de segurar aquela temperatura um pouco mais. Tem uma quente. Se eu tenho um motor que já é exageradamente quente, né, que já acumula aquela energia térmica lá, eu tenho que ter condições de ter uma vela funcionando melhor para ele. Perfeito? Lembrando que, não sei se vocês observaram aqui, existe não necessariamente uma relação da rosca com a vela ser quente ou fria. Existe uma relação entre o pescoço dela, entre a vela quente e a vela fria, né? Tranquilo? Mas o importante é perceber que quando trocar uma vela por outra, a vela tem numeração. Para que serve a numeração? Para identificar se a vela é quente, se ela é fria, para identificar o diâmetro, né, da rosca, para identificar o comprimento da rosca. Por quê? Eu não posso pegar uma vela com mais rosca e colocar, por exemplo, aqui, ó, é muito mais rosca aqui do que aqui. Vou pegar uma vela dessas, com a mesma capacidade térmica, vamos dizer assim, vamos supor, colocar um cilindro desse aqui, eu vou ter a parte dos eletrodos entrando lá para dentro do cilindro, que pode fazer a vela encostar na cabeça do cilindro, sabe lá, né? É uma das consequências possíveis. Ou mesmo que a explosão vai ocorrer mais próximo do pistão, quando o pistão estiver no ponto morto superior. Isso significa uma maior temperatura, mais acumulada, né? Ao passo que se eu colocar uma vela com menos rosca, né, ela vai chegar aqui nesse batente aqui e ainda vai ter isso aqui de rosca, né, dentro da câmara de combustão. Então eu vou ter o quê? A faísca, na verdade, dentro da rosca do cabeçote, não dentro do cilindro propriamente dito, dentro da câmara de combustão. E isso acarreta o quê? Problemas de irradiação da combustão de forma parelha, né, de forma harmônica, né, resultando em menos potência disponibilizada. Perfeito? Tá? Então, lembrando, né, do alcance, o nome disso é alcance. O alcance da vela é o tamanho da rosca. Muito importante. Tá? E aqui nós temos uma tabela sobre o funcionamento, né, da vela, sobre as consequências, né? Como eu posso observar se uma vela está superaquecendo, se ela está funcionando normal, a temperatura ideal, ou se ela estiver trabalhando em baixa temperatura. Uma vela em baixa temperatura, ela não queima, mistura a combustível de forma adequada. Então, aquele combustível não queimado é como se fosse um resto de combustível, né? E fica lá impregnando ou gerando acúmulo de sujeiras, né? De carbonização, e que vai prejudicar tanto a circulação das cargas entre um eletrodo e outro, quanto o próprio
vira um carvãozinho, né? E carvão com calor vira brasa. E quando vira brasa, você pode, de repente, ter um combustível entrando na câmara de combustão, bater de frente com aquele calor da vela que está ali em brasa, vermelhinho, e vai incinerar. Aí começa o quê? Bater pino, né? Começa a ter combustão no momento errado, né? Pré-ignição, e aí, por consequência, eu vou ter um mau funcionamento do motor. Lá vamos lá de novo, mau funcionamento, perda de potência, perda de força no eixo da hélice, menos energia na hélice, tá? A queima normal, né? A vela tem um desgaste natural, isso com a experiência vocês vão aprendendo, mas em si os eletrodos, eles têm um consumo parelho, né? A vela é consumida de forma mais parelha. Enquanto uma vela superaquecida, você tem problemas, não tem tanta sujeira, porque a sujeira não fica porque queimou a misturar combustível, mas em consequência as elevadas temperaturas alteram as características e a forma de desgaste dos eletrodos, tá? E além de vela superaquecida, ela está na mesma condição daquela vela que estava suja com carbonização, ela acaba gerando pré-ignição também. Tranquilo? Aqui nós temos exemplos de carbonização. Percebo que os eletrodos, né, nem sempre é aquele eletrodo igual nós estamos vendo aqui, né? O eletrodo pode ser duplo, a forma de distribuição pode ser diferente, mas enfim, temos sempre um elemento central e um elemento externo para poder gerar a faísca, né? Observe aqui que aqui já existe um desenho de sujeira e vejo como fica uma vela suja, uma vela descuidada. Não tem como funcionar direito, né? Não tem como gerar energia, não tem, né? A faísca vai sair péssima e a queima vai ser pior ainda, né? Aqui, ó, depósito de chumbo e carbonização. Aqui uma comparação, né? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que eu vou ter centelhamento numa peça metálica onde nem o metal aparece? Perfeito? Isso aqui seria o desenho, né? De uma vela limpa, mas funcionamento normal, mas vocês podem perceber que acontece erosão, né? Isso é natural, vai consumindo aos poucos a vela em função do centelhamento. É como se você tivesse um metal sendo forjado o tempo todo, esquenta, esfria, coloca sob energias, né? Coloca sob situações extremas de temperatura e pressão, vai haver sim um desgaste do material, mas tem que ser um material bom, né? Para aguentar, para durar um bom tempo, né? E aí, pessoal, vela, eu retirar de instalação de vela é uma coisa muito importante, no sentido de que você pode estragar o motor, parar o motor por causa de uma simples vela, né? Então, as temperaturas dos metais são diferentes. A vela não é de alumínio, mas o cabeçote pode ser de alumínio, não é verdade? Então, tirar uma vela é sempre interessante fazer com o motor bastante frio, né? Porque uma que você não vai queimar sua mão, né? Que é a primeira coisa que acontece. E a outra que você vai deixar que ao resfriar o motor, o cabeçote de alumínio, se for de alumínio, vamos dizer, né? O cabeçote vai voltar à sua condição normal no tempo dele, né? E a vela também, seu metal vai voltar à sua condição de descanso no tempo dela. E dessa forma eu vou conseguir manter, eu vou gerar menos tensões sobre esses metais e menos risco de estragar o cabeçote, né? Muito cuidado quanto à posição que você coloca essa chave para tirar a vela, porque senão você pode alavancar, você pode forçar a fixação da vela e acaba estragando ela ou a própria cablagem, gerando assim pontos de fuga de energia, né, que vão vir a prejudicar seu motor e significando troca de peça também, tá? Mantenha sempre uma caixinha por perto, né, para você poder organizar as velas. Pode ser uma caixa de sapato onde eu jogo as velas dentro. A vantagem de ter uma caixa dessa aqui, pessoal, é que você pode numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 cilindros. Cada cilindro desse, vocês já estudaram, cada cilindro tem seu número. Então eu coloco o par de velas referentes àquele cilindro, né? Tranquilo? Para poder avaliar
o funcionamento de cada cilindro. Você com a vela, ao retirar essa vela, avaliar essa vela, a condição dela, você tem a condição de ver se o motor está queimando bem combustível, você vai ter condição de ver se tem infiltração de óleo, se alguma coisa não está, vamos dizer assim, detonando sua câmara de combustão, estragando sua câmara de combustão, né? Acúmulo de resíduos, tudo isso você consegue fazer através de uma avaliação da vela, tá? E aqui é o que eu falei para vocês, né? Um sistema de lâminas para poder colocar a vela com o espaço certo entre os eletrodos. Para quê? Porque o espaço certo é o que é projetado, a engenharia resolve lá isso com as matemáticas dela, e no fim das contas diz, ó, tal vela vai ter que ter tantos milímetros entre um eletrodo e o outro. Perfeito? Tá? Tranquilo? E aí vocês podem perceber também a questão do torque de instalação. Se você colocar torque demais, você vai fazer o que com a vela? Você vai esticar a vela. Por quê? Porque o batente já vai ter chegado, né? A vela já vai ter encostado na cabeça do cilindro e você vai forçar todo o sistema a continuar descendo, tá? Isso pô, mas isso não acontece. Como é que você vai esticar uma vela? Isso não necessariamente significa que você fisicamente vai fazer um chiclete, uma coisa assim na vela, mas sim as tensões dos metais vão fazer com que eles trabalhem. Esse metal trabalhando vai gerar tensões e que pode, quase com certeza, estragar o cabeçote do motor ou a própria vela. Tá? Lembrando que os cabos de vela evoluíram ao longo do tempo. Antigamente tinha-se uma espécie de shielding, uma proteção externa com toda a energia guardada no núcleo. Hoje em dia nós temos borracha, né? Nós temos proteções de borracha com toda a energia ainda centralizada, mas vocês podem ver que a construção já não tem mais aquela malha de aço externa. Tá? É uma tendência de projeto, estudo de materiais novos, resistências diferentes e assim por diante. Tá? Bom, pessoal, sistema de ignição, nós vimos então magneto, platinado, distribuidor, cabo de vela, então nós vimos um ciclo completo. Nós vamos prosseguir, né, no próximo evento para tratar de alguma coisa sobre sistema de ignição de motores a reação, né, e prosseguindo com a parte de elétrica nos motores de aviação. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro.